Olá, eu sou a Daiane, sou gestora de recursos humanos e estou aqui para falar de uma experiência que eu tive ao participar de um treinamento ministrado pelo Luiz Jó. Isso já faz alguns anos, mas honestamente eu lembro desse treinamento até hoje, porque eu fiz as minhas cábulas e mesmo hoje em dia, quando eu preciso fazer alguma fórmula, alguma coisa no Excel que eu não sei de qual, eu recorro às minhas cábulas desse treinamento ministrado por ele. Eu já participei de muitos treinamentos, eu trabalho com RH há muito tempo, mas eu confesso que fiquei muito impressionada com aquele treinamento. O Luiz conseguiu trazer o conteúdo de uma forma muito fácil, muito objetiva, de forma que mesmo os iniciantes conseguiram perceber e aplicar com muita facilidade. E eu lembro que ele terminou o treinamento com um jogo, né, um quiz, uma competição com a sala de aula, e que foi muito lúdico, foi muito divertido, nós realmente aprendemos brincando. Então, estou aqui para indicar, para recomendar o trabalho dele. Não tenham medo, aceitem, assistam, porque realmente foi um divisor de águas para mim, para a utilização do Excel, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Uou! Eu me chamo Luiz Jó, treinei incontáveis profissionais do Rovuma ao Maputo, de desempregados a estagiários, de estagiários a funcionários e gerentes de grandes empresas, literalmente. Assim como é o caso dessa aluna, a Edirce, que mandou mensagem a dizer: bom dia, Jô. Liguei só para cumprimentar e partilhar que já estou empregada. Não dá só para partilhar choros. KKK. Assim como é o caso dessa aluna de Maputo, da Beira, de Tete, de Songo, de Nampula, Nacala, Pemba, entre outros vários cantos do país. Eu estou envolvido em parcerias com grandes instituições, assim como, por exemplo, a Ordem de Contabilistas de Moçambique, a OCAN, entre outras várias instituições de renome. E neste grande treinamento, a jornada Expert em Excel, eu vou passar para você a exata metodologia usada por pessoas comuns para transformar horas e horas de trabalho manual no Excel para apenas 3 cliques. E ao participar desse treinamento completo, aula 1, 2, 3, 4, você vai automaticamente conhecer um mapa completo que vai te levar do nível básico ao nível avançado no Excel e também vai aprender a automatizar tarefas. Senhores, este definitivamente não será um treinamento meramente teórico. Dá só uma olhada nesse dashboard que nós vamos construir juntos. Clique a clique, passo a passo, até o final desse grande treinamento. Um dashboard dinâmico, chamativo e 100% automático. Neste exato momento, talvez você esteja duvidando da sua capacidade de aprender tudo isso, ou você pode estar meio que reticente com o pé atrás, duvidando de tudo isso, achando que talvez isso é bom demais para ser verdade. Deixa eu te falar uma coisa, se você está com esse pé atrás, você está no lugar certo. Se eu estivesse sentado aí no seu lugar, eu pensaria exatamente a mesma coisa. Então, fica aqui comigo que 2 coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer isso. Segundo, eu vou te mostrar casos de estudo, vou te ensinar vou te mostrar exemplos para te inspirar e para te mostrar que isso é possível, para você poder aprender através de exemplos. Dá só uma olhada nesse vídeo. Meu nome é Mohamed Moin, tenho 31 anos de idade, fiz curso de Engenharia Informática no ISCTEM. Eu sempre quis ser muito bom a Excel, sempre quis conseguir automatizar as coisas, conseguir gerir tudo, criar aqueles dashboards bonitos, com um clique vira para lá, muda os gráficos, fica tudo dinâmico, mas eu não conseguia fazer isso. É algo que eu já queria saber há uns 5, 10 anos atrás, mas tanto é que já implementei alguns desses truques na empresa onde eu estou a trabalhar e já foi reconhecido. Até um dos programas que fiz foi chamado de Kaizen, que é uma melhoria contínua, foi publicado a nível global da empresa, né? Isso aí é uma das coisas que fiz. Era um trabalho rotineiro que por dia podia ocupar-me 1, 2 horas manualmente, mas consegui fazer entre aspas, um robô. Agora só levo 15 minutos para fazer a tarefa que fazia em 2 ou 1 hora. Por semana podemos dizer, se levasse 10 horas, agora leva-se apenas mais ou menos 1 hora. Essa aqui é a vantagem da automação. Uou, que louco, né? O Moin disse assim, eu estava há 5
há 10 anos, estava 5 a 10 anos a tentar aprender isso. A tentar aprender a fazer esses gráficos chamativos, a aprender a automatizar tarefas, ele não conseguia. Agora que ele aprendeu essa metodologia, ele fez ali o seu primeiro trabalho, o seu primeiro projeto, automatizou 10 horas de trabalho para apenas 1 hora e foi reconhecido. E nesse exato momento você deve estar se perguntar de onde é que surgiu essa metodologia, como é que você aprendeu tudo isso, por que é que você quer partilhar isso comigo? Então, antes de passar os detalhes, antes de entrar a fundo nessa metodologia, deixa eu te explicar de onde é que surgiu tudo isso, por que é que eu quero partilhar isso consigo. E é neste exato momento que você vai perceber que eu sou uma pessoa comum, que na verdade eu sou bem parecido com você. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 2016. Eram 7 horas da manhã quando eu fui para a faculdade com meu pai e minha irmã e eu defendi nesse dia, na UEM me formei em informática. Depois meu pai e minha irmã voltaram para casa, eu fiquei ali na faculdade a fazer tempo, porque de tarde às 15 eu tinha uma reunião na Critical Software Moçambique, que é a empresa onde eu estagiava. Ficava ali perto da faculdade e naquele dia eu fui demitido. E foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, porque pela primeira vez eu percebi o quão descartável eu era no mercado de trabalho. E aquele acontecimento gerou memórias na minha cabeça e gerou um sentimento de insegurança dentro de mim. E naquela altura, já como licenciado em casa, sem fazer nada, eu comecei a sentir aquela pressão da sociedade. Um licenciado aqui em casa não faz nada, não contribui com nada. E graças a Deus, 3 meses depois, para ser preciso, em março de 2017, eu fui recolocado no meu 3º ano de estágio, mais uma vez a estagiar. Eu estava estagnado mesmo na carreira, mais uma vez a estagiar, dessa vez na Cala Velha, numa empresa muito maior. E eu percebi que aquele sentimento de insegurança ainda me acompanhava. Dessa vez eu estava numa empresa com mais de 2.000 funcionários, eu precisava fazer alguma coisa. E rapidamente eu percebi que o Excel era uma das principais ferramentas de trabalho naquela empresa. E foi aí que eu passei assim, uma das maiores humilhações da minha vida, porque apesar de ter estagiado já há 2 anos, apesar de ser informático, ser licenciado em informática na UEM, eu não sabia nada de Excel. E os outros estagiários colocavam literalmente a minha licenciatura na balança. Como é que um licenciado em informática, logo na UEM, ele não sabe nada de Excel? E eu até tentava explicar que na faculdade nós não estudamos Excel, ninguém nos ensinou isso, mas as pessoas nem se davam tempo de ouvir. E eu me lembro até hoje do meu primeiro trabalho, que era literalmente colar papel na parede. Só para você ter uma noção, eu tinha 2 coaches. Um moçambicano e um brasileiro. O moçambicano chamava-se Abdul e o brasileiro chamava-se Christian. Todos os dias, Abdul atualizava um relatório chamado Gestão à Vista, que são aqueles relatórios que ficam nas empresas assim colados para todo mundo, sempre que passa, poder ver alguma informação. Então, Abdul atualizava uma tabela todos os dias com a informação do dia anterior. Era só preciso arrastar a informação naquela tabela para o gráfico pegar a informação atualizada. Acredite ou não, nem isso eu sabia fazer. É por isso que Abdul fazia tudo, simplesmente imprimia o papel, aí eu tinha que pegar aquele papel e colar na parede. Esse foi o meu primeiro trabalho, no meu primeiro mês de estágio naquela empresa. Naquela altura eu desejava saber o básico. Eu queria pelo menos conseguir fazer assim, montar uma tabela, fazer um gráfico, poder apresentar na reunião. Nem um básico eu sabia fazer. E eu comecei a me sentir incapaz. Naquela altura eu vivia em umas casinhas, assim, ali naquela velha, ali mesmo perto da empresa. Eu lembro que logo que eu chegava ali no meu quarto, eu ficava a ver várias aulas no YouTube, assistia a aulas me matava e mesmo assim eu não conseguia ter resultado, porque aquelas aulas elas não estavam customizadas à minha realidade. Eu precisava de algo que falasse comigo, sabe? Às vezes você aprende uma coisa, quando vai tentar usar já, você não consegue adaptar aquilo à sua realidade, as coisas não estavam adaptadas à minha realidade. Eu cheguei a sentir vergonha de pedir ajuda, porque cada vez que você ia pedir ajuda, parece que vinha assim, com um certo tipo de gozação, né? Mas é informático, mas já estagiou 2 anos, até hoje não aprendeu a fazer isso, não aprendeu a fazer fórmulas, enfim. Até que um belo dia, um milagre aconteceu. Eu chamo isso de milagre, né? A empresa contratou uma portuguesa para dar treinamentos. E pela primeira vez na vida, eu comecei a entender coisas básicas, VLOOKUP, SUMIFs. Eu comecei a perceber que eu também tinha capacidade de aprender aquelas coisas básicas. Eu percebi que não precisava ser tão inteligente assim, eu também tinha capacidade de aprender aquilo. Eu saí daquele treinamento assim animado, assim muito feliz, só que algo começou a me incomodar. Eu
eu esqueci quase que 75% de tudo que eu aprendi naquele treinamento. Mas eu tirei comigo minha primeira grande lição. Todo mundo precisa de ajuda externa para aprender Excel. E foi a primeira vez na minha vida, depois de 3 anos de estágio, que eu vesti o chapéu da humildade e eu fui pedir ajuda. O Christian sempre esteve ao meu lado, ele sempre foi muito bom em Excel, mas eu não tinha humildade suficiente para pedir ajuda. E ali eu comecei a pedir ajuda, o Christian começou a me ensinar várias coisas e foi aí que eu descobri algo novo. O Christian era viciado em automatizar tarefas. Ele era um funcionário diferenciado na empresa. Ele era um funcionário destacado na empresa porque ele deixava quase tudo no automático. E eu comecei a aprender aquilo com ele, comecei a aprender também a automatizar tarefas. Entrei nesse novo mundo da automação, comecei a fazer coisas novas. Inspirei-me no Christian, absorvi tudo. Até que um belo dia o Christian saiu de férias. E eu vi aquilo como uma oportunidade para poder fazer assim o meu primeiro trabalho. Eu queria ser notado, eu queria deixar de ser um funcionário descartável. E eu vi aquilo como uma oportunidade para fazer o meu primeiro trabalho, o meu primeiro projeto na ausência de Cristo. Ali as pessoas iam perceber que, Jô existe, eu existo ali. Eu estava estagnado na carreira há 3 anos a estagiar. Então, eu comecei a me matar naqueles dias que o Christian não estava, comecei a fazer meus projetos, Christian voltou, viu meu projeto foi reconhecido ali na empresa, comecei a ganhar destaque. Em pouco tempo, pela primeira vez, depois de 3 anos, eu fui contratado como um funcionário naquela empresa. E comecei a fazer assim vários trabalhos e tive a oportunidade de ser convidado até para dar treinamentos. Mas eu não me esqueço até hoje do primeiro treinamento que eu dei. Nessa altura, eu já vivia na Cala Porto e lá na Cala Porto passava carrinha, né, para nos levar para o trabalho, aquela hora das 6. Então, nesse primeiro treinamento, eu tinha que preparar um treinamento, ia dar treinamento para colegas com muita experiência e vivência, engenheiros, contabilistas, técnicos, analistas, pessoas com muito mais vivência e experiência do que eu. Então, precisava preparar um treinamento à altura, pessoas que tinham 1, 2, 5, 10 anos no mercado. Eu precisava preparar um treinamento à altura. Então, eu acordei às 4 naquele dia, comecei a preparar o treinamento. Não foi fácil, era a primeira vez que eu ia dar treinamento. Não consegui terminar, entrei na carrinha, no carro ali a andar, assim, a passar das covas. Eu ali a tentar preparar o treinamento, não consegui terminar o treinamento a tempo. Então, quando eu cheguei lá, o meu plano era dar aquele treinamento na primeira manhã. Às 12, quando as pessoas fossem almoçar, meu plano era me esconder e preparar a parte da tarde do treinamento. E eu já estava decidido, eu vou chegar em casa hoje de noite, não vou dormir, vou preparar o resto do treinamento para amanhã, era um treinamento de 2 dias. Mas foi aí que eu tomei meu primeiro choque de realidade. Eu vi analistas, engenheiros, contabilistas, técnicos, profissionais de RH, profissionais de várias áreas, pessoas com 5, 10, 15 anos de vivência, mais experiência do que eu, enfrentando as mesmas dificuldades que eu enfrentei lá no início da minha carreira. A lutar com fórmulas graves, não sabiam fazer pivô, não sabiam fazer um relatório digno de ser apresentado numa reunião. E foi aí que eu comecei a dar treinamento, eu comecei a ver colegas improváveis, a terem bons resultados, eles começaram a ficar assim fantasiados, e vários colegas vinham pedir, Jô, estou a pedir um treinamento mais completo, etc. E naquela altura eu nem estava a priorizar isso, mas eu comecei ali a dar vários treinamentos e pela primeira vez na vida, eu olhei para dentro de mim e eu senti total segurança. Eu percebi que eu deixei de ser um funcionário descartável. Eu passei a ser um profissional importante naquela empresa, porque eu sabia fazer algo que poucos colegas sabiam fazer. Eu comecei a receber pedido de ajuda de várias áreas, gerentes das outras áreas vinham pedir ajuda. O auge da minha carreira foi quando a própria empresa me pegou e me mandou para o Brasil. Eu cheguei lá no Brasil e comecei a aprender várias outras coisas. Assim, fui para Vitória, fui para Belo Horizonte, fui para São Paulo, fui para vários lugares e aprendi várias outras coisas. E durante os vários treinamentos que eu dava, eu comecei a ver assim, vários colegas começaram a me incomodar, me apertar, Jô, estou a pedir ajuda, dá um treinamento mais completo. Na empresa eu dava treinamentos de 2 a 3 dias, mas eles já saíram dali com resultado. E em 2020, em plena pandemia, a trabalhar remotamente, eu comecei a ver meus colegas a pedirem cada vez mais ajuda. Meu telefone tocava, se tocava uma vez, já começava a tocar 2, 3 vezes, toda hora as pessoas já pedirem ajuda, porque estavam remotamente. E foi aí que, em conversa com um coach, eu percebi,
essa coach me fez ter clareza de uma das coisas que mais traz felicidade à minha alma. Eu percebi que uma das coisas que mais traz assim felicidade, mais me agrada a alma, é receber histórias de superação. Eu recebi histórias de superação. Eu lembro, por exemplo, daquela aluna Edirce que eu mostrei. Edirce é mãe de 3 filhos. Edirce estava desempregada. Ela mandou mensagem dizer assim, Ju, já estou empregada. São histórias que me emocionam, são histórias que trazem alegria à minha alma, porque não é só ela. Quando um aluno tem um novo emprego, não é só ele que se beneficia, são os filhos. Eu tenho um aluno, por exemplo, ele é o mais novo do departamento, ele trabalha na área financeira nessa empresa onde ele está. Ele foi promovido agora para supervisor, por exemplo. E nesse processo aí, o gerente dele quis viajar, tinha um carro e decidiu oferecer a ele também. De tantos profissionais estavam ali, outros com mais tempo, ele é o mais novo, foi oferecido esse carro. Então, são histórias que alegram o meu coração. Por quê? Porque eu imagino ele, por exemplo, talvez de noite a filha a ficar doente, ele a levar a filha, por exemplo, ao hospital. Mas isso graças a um conhecimento, graças a uma metodologia que ele teve acesso. Então, eu estou viciado nessas histórias. João, por que você está fazendo esse treinamento todo? Por que você quer me ensinar tudo isso? Porque eu estou a caçar a sua história de superação. Eu criei esse evento, eu criei tudo isso porque eu estou a caçar a sua história de superação. Eu estou viciado nessas histórias de superação. Porque eu sei que quando um profissional cresce, não é só ele que cresce, é a família que cresce, são os filhos que crescem. Então eu estou a caçar a sua história de superação. Só que tem um problema, nem todo mundo vai ter resultado. Ei, eu estou a dar um alerta aqui já no início. Assim, quero falar a verdade aqui no início. Nem todo mundo vai ter resultado. Pergunta por quê? Porque nem todo mundo vai trilhar a jornada completa. Então anota aí, só vai ter resultado quem vai trilhar a jornada completa. Quem para no meio do caminho não tem resultado. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Quem vai ter resultado é quem vai trilhar a jornada completa. Toda a jornada, amigo, está dividida em etapas. A minha jornada, por exemplo, tiveram etapas. 2 anos de estado fui demitido. Depois tive que ali aprender a ter humildade e pedir ajuda. Tiveram etapas. Esse treinamento aqui tem etapas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Eu duvido que exista alguém que vai trilhar a jornada completa, vai assistir todas as aulas e não vai ter resultado nenhum. Eu duvido. Então, quem não conseguir trilhar a jornada completa, tenha certeza, não vai ter resultado. Amigo, perdeu uma aula, perdeu tudo. Se você perdeu 1 minuto só dessa aula aqui, você já perdeu tudo. Para você ter resultado, você tem que trilhar a jornada completa. Então, antes de entrar a fundo e começar a te passar assim, começamos a fazer aquele dashboard bonito, automático. Deixa eu te explicar algumas coisas para você entender qual é o nível que você está hoje, e o que te impede de ter resultado no Excel. Porque quando você começar a entender isso, vai ser mais fácil você ter resultado. Então, uma das coisas que eu gosto de dizer é que existem dois perfis de profissionais que não são expert em Excel. 2 perfis de profissionais. O primeiro perfil são aqueles profissionais que nunca tiveram treinamento. Amigo, ei, deixa eu dizer uma coisa. Por que a caneta, que é uma ferramenta de trabalho muito mais simples que o Excel, talvez você levou 2 anos até treinamento. Primeiro começou a escrever com lápis, depois começou a escrever com caneta, caderno de caligrafia para aprender a usar o Excel, que é uma ferramenta 10 vezes mais complexa, você não teve treinamento nenhum. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai se tornar expert em Excel, ter resultados duradouros sem ter treinamento. Então, se você nunca teve treinamento, coloca aqui nos comentários assim, nunca tive treinamento. João, por que temos que interagir nós os dois? Eu tenho que colocar coisas aqui nos comentários por uma razão muito simples. Porque através dessa interação eu vou te conhecer. E se eu te conhecer, eu vou começar a adaptar cada vez mais à sua realidade. Existe um segundo tipo de perfil de pessoas que não é expert em Excel, que é o mais preocupante. São pessoas que já tiveram treinamento. Já teve treinamento, não é que não teve, não. Já teve, outros já tiveram 2, 3 treinamentos. Mas mesmo assim a pessoa não tem segurança. Mesmo assim a pessoa se baralha com fórmulas. Mesmo assim a pessoa sente que estagnou, não consegue automatizar tarefas. Sabe por que isso acontece?
por causa do jeito tradicional de se ensinar Excel. No meu primeiro treinamento foi exatamente a mesma coisa. Eu tive treinamento com aquela portuguesa. Quando você está num treinamento tradicional, sabe, acontece o quê? Você entra ali na sala, ficam deixando de fórmulas, e não te ensinam o que é importante. Jô, o que é importante? Por que essa metodologia Expert em Excel funciona? Porque ela está baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a gramática. O que é essa gramática? Eu vou te dar um exemplo simples para você entender de uma vez por todas. Se você sabe conduzir, você vive em Maputo, você tem um carro, você sabe conduzir, você aprendeu o código de estrada. Se eu te carregar hoje, te deixar em Pemba, num lugar novo que você não... Vamos supor que você nunca esteve em Pemba. Eu sei que tem muita gente de Pemba aí a acompanhar. Inclusive, eu posso colocar aqui nos comentários de onde é que você nos acompanha. Se você é de Pemba, por exemplo, aliás, você é de Maputo, chegou em Pemba, você não conhece Pemba. Eu te coloquei ali em Pemba, num carro, e você começou ali a conduzir, por exemplo. Carro novo, estrada nova, você nem conhece aquela via. Você vai conseguir conduzir ou não? Você vai. Sabe por quê? Porque você conhece o código de estrada. Você não precisa memorizar a estrada. Você só precisa conhecer o código de estrada. O Excel é a mesma coisa. Você só precisa conhecer a gramática. João, me baralho com fórmula. Teu problema não é fórmula, amigo. Você não conhece a gramática. Então, quando você entender essa gramática, você vai automaticamente saber usar qualquer coisa. Tudo no Excel tem lógica. Eu quero aprofundar esse conceito neste grande treinamento. Um segundo pilar que faz com que essa metodologia funcione para qualquer ser humano. Você que acha que não é inteligente, isso funciona para... Sabe por quê? Porque tem um mapa completo. Sabe? Eu lembro na altura quando eu via meus colegas já fazerem aquelas coisas todas, eu achava o Excel um mundo, muitas coisas. Sim, o Excel é um mundo, mas deixa eu te falar uma coisa. No Excel, de verdade mesmo, você só precisa fazer 4 coisas, que é este mapa aqui. 4 coisas. Você só precisa saber buscar dados de algum lugar, por todo o trabalho que você faz. Vem dados de algum lugar, de algum sistema, de alguma planilha, de algum colega. Os dados vêm de algum lugar. Se você souber buscar esses dados e você souber processar esses dados, o que é processar? Juntar os dados, acrescentar uma coluna, preparar esses dados. Depois os dados estão prontos, você precisa fazer um relatório para entregar para teu chefe. E depois você precisa pegar esse relatório e entregar. Qual é o problema do método tradicional? Buscar dados, processar, as pessoas fazem de forma arcaica. Buscar dados, as pessoas pensam que é de forma manual. Amigo, nós vamos já aprofundar nesse treinamento como é que você traz 3 planilhas de forma automática, pisa um botão, toda a mágica acontece. Como fazer relatórios chamativos, relatórios profissionais e entregar esses relatórios. Isso nem se fala nos treinamentos tradicionais. As pessoas pensam que para pegar, por exemplo, um relatório do Excel para PowerPoint, é só ficar a copiar, ficar a perder muito tempo. Amigo, tem como deixar isso no automático. Eu não só vou aprofundar esse passo a passo, esse mapa nesse treinamento, como, por exemplo, na grande aula 3, eu vou te dar um livro de presente que fala também sobre essa parte de entrega automática de relatórios. Mas é um livro que só vai estar disponível para quem vai estar nessa aula, ok? Um outro pilar importante dessa metodologia é a sequência, uma das coisas mais negligenciadas. Vou te dar um exemplo simples. Pega uma criança, ela vai estudar primeira, segunda, terceira, quarta, pula a quinta, pula a sexta, vai tentar estudar a sétima. Ela sempre vai chumbar. E aí você vai dizer que ela é burra, ela não é. Ela pulou. A sequência, amigo, importa. O mesmo conhecimento, se não tiver sequenciado, já não serve. Por que as aulas do YouTube não funcionavam para mim? Porque não estavam sequenciadas. Mesmo hoje, se você tentar aprender, tentar ter um resultado assim duradouro com as minhas aulas do YouTube, Facebook, Instagram, não sei por onde é que você acompanha as minhas redes sociais, você não consegue ter resultado duradouro. Por quê? Porque são tantas aulas que eu perdi a conta e não estão sequenciadas. Amigo, a sequência interessa. As aulas desse treinamento aqui estão sequenciadas. Então, vamos lá. Jô, o que eu ganho se eu aprender esta metodologia? Jô, o que eu ganho se eu aprender essa metodologia? Deixa eu te falar uma coisa, amigo. São vários ganhos. Eu poderia listar aqui vários ganhos. Vou listar apenas dois. O primeiro é uma coisa que eu chamo assim de liberdade de tempo.
Liberdade de tempo. Para você entender o que é liberdade de tempo, para você entender o que é liberdade de tempo, deixa eu te dar um exemplo. Existe uma... Muita gente vai começar... Eu vou começar a falar algumas coisas daqui para frente e vão começar a te incomodar. Então, coloca amor nas minhas palavras, passa a mão aqui no coração assim para não doer muito, ok? Existe uma coisa que chama-se trabalho burro, existe uma coisa que chama-se trabalho duro. Existe muita gente hoje a fazer trabalho burro, a pensar que está a fazer trabalho duro. Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender melhor. Quem faz trabalho burro, por exemplo, tem um relatório, né? Ele passa muito tempo a atualizar exatamente o mesmo relatório. Todo final do mês é festa na empresa. Todo final do mês é festa na empresa. Ele perde muito tempo a atualizar exatamente o mesmo relatório. Só que sabe qual é o problema? Ele faz exatamente a mesma coisa por 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, a lutar com o mesmo relatório. Sempre que chega ao final do mês é festa. Ele perde muito tempo. Trabalho duro já não. No início, ele também perde muito tempo a atualizar o relatório. Mas depois de 1, 2 meses, 3 meses no máximo, aquele relatório já está automático. Um trabalho que ele levava 10 horas para fazer, ele faz em 30 minutos. Horas e horas de trabalho manual foram resumidas para poucos cliques. Vou te dar um outro exemplo. Quem faz trabalho burro, por exemplo, ele sai tarde. Final do mês, principalmente, ele está ali a atualizar o relatório, saiu tarde. Às vezes tem quem trabalha no final de semana. Eu era assim também, trabalhar no final de semana. Você trabalha, sai tarde, trabalha no final de semana. Trabalhei duro hoje. Amigo, é trabalho burro. Quem faz trabalho duro, ele não precisa trabalhar até tarde. No início, ele até pode trabalhar até tarde. Mas basta o relatório estar automático, ele sai cedo. Ele tem mais tempo para ir curtir a família dele. Ele tem mais tempo para sair do trabalho mais feliz. Já perdoou um botão toda mais que aconteceu. Tem mais tempo para ir curtir a família dele, pegar o filho no colo e dar um abraço no filho. Engraçado. As pessoas fazem trabalho burro. Assim, ele perde tanto tempo a atualizar o relatório que quando ele chega na reunião, ele acabou de finalizar aquele relatório que ele nem conhece os números que ele está apresentando. Aí o chefe dele, não, mas esse número, aí ele, não, falhei, não vi, mas como não vi? Não sei que atualizou esse relatório. Quem faz trabalho duro, amigo, aperta um botão, já analisou os dados, chega na reunião, mano, pergunta o que vocês quiserem, está tudo feito aqui. E uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu prometi fazer, é não só aprender com aquilo que eu falo, mas aprender através de exemplos, aprender através de casos de estudo para te inspirar. Dá só uma olhada no que disse o Ernesto, ele diz assim, parabéns pela aula. Em outubro, assisti uma aula sua, onde deu aula similar e mudou muito a minha vida. Mudou muito a minha vida profissional. Veja só o que Ernesto está a dizer, mudou muito a vida profissional dele. Todas as sextas-feiras, eu tinha um relatório que devia mandar para gerente de várias áreas, mas tinha muito desafio. Almoçava às 11. Não. Presta atenção no que... calma aí, presta atenção no que Ernesto está a dizer. Almoçava às 11... para começar a mexer a planilha às 12 e garantir o envio às 15. Mas agora só mexo a planilha às 14h45, antes das 15 já tenho o reporte enviado. Nem almoçava com os colegas. Tinha que almoçar sozinho às 11. Onde é que já se viu alguém almoçar às 11? Tinha que almoçar às 11 para ficar horas a lutar com o relator. Mas agora consegue almoçar com os colegas, mexe o relator durante 15 minutos, tem relator enviado certo. Isso é que é liberdade de tempo. Jô, dá mais um exemplo de um ganho. Podemos ficar aqui o dia todo só a dar exemplo de ganho. Vou dar mais um exemplo. Mais um exemplo. Se você aprender essa metodologia, mais um ganho que você pode ter. Respeito e admiração dos colegas. Você não imagina quando eu aprendi isso, eu comecei a ter respeito das pessoas. Gerentes de outras áreas vinham pedir ajuda. E quando você aprende isso, quais são as consequências colaterais disso? Será que isso aumenta o teu poder de negociação? Será que isso aumenta as probabilidades de você conseguir uma promoção? Será que isso aumenta a chance de você conseguir um novo emprego? Dá uma olhada no que essa aluna falou. Ela disse assim, acabo... Jô Super sou eu, né? O nickname, os alunos me chamam assim às vezes.
Jô Super, acabo de aplicar conhecimento do módulo 2 para ajudar um colega. Ela já ajuda agora. Agora ela já ajuda. Acabo de aplicar o conhecimento do módulo 2 para ajudar um colega da área a fazer uma apresentação em Excel com gráfico. Entre parênteses, colocou os conceitos que ela aplicou. Validação de dados, indirect, SAMIFs, concatenar. Tudo muito rápido. Ei, não temos tempo a perder. Liberdade de tempo. Os experts ganham tempo. Tudo muito rápido, sem sofrimento. E no final, recebi do nosso gerente. Ficou perfeito. E com direito a uma mensagem de agradecimento no WhatsApp, colhendo os frutos do compromisso em aprender os 2 módulos. Obrigado, Jô Super. E ainda ganhou um aplauso aí do Armando. Vê só que louco, né? Gerente foi para o WhatsApp dela, mandou mensagem. Gerente. Ainda lhe agradecer, obrigado por fazer esse trabalho para a nossa empresa. Você começa a ter respeito e admiração das pessoas. E quando isso acontece, você começa a ter alguns outros ganhos. Eu vou te dar mais exemplos aqui para te inspirar, calma. Só que tem uma coisa que você tem que entender. A pior coisa, de verdade, fora a humilhação, tudo que eu passei, uma das piores coisas que eu acho que pode acontecer na vida de um profissional é ser refém. Eu lembro que entrevistei, inclusive, uma aluna, ela disse assim, Jô, eu não estava nem no nível base, nem no nível 0, não. Eu estava no nível pedindo ajuda. Tudo que eu precisava fazer não é que você tinha que pedir ajuda. Tudo, tinha que nível pedindo ajuda. Eu lembro que eu também estava no mesmo nível. Eu era refém. Uma vez o Christian saiu de férias. O Christian está lá de férias. Nós não podemos deixar o Christian em paz, tem que tirar o telefone. Deu era uma planilha ali. Christian, agora como se faz ficar a filmar? Ele não muda ali. Às vezes coisas simples, básicas, mas nós já não me refém, não tínhamos conhecimento. Uma das piores coisas é você ser refém. E uma das coisas que eu gosto de dizer é que existem 3 tipos de problemas. Existem 3 tipos de problemas de pessoas que não sabem expert. E eu quero saber que tipo de problema você tem que enfrentar hoje. Algumas pessoas vão fugir dessa aula só depois disso aqui. Se você estiver de pé, assistir a aula, para tudo, fica sentado, porque algumas pessoas vão fugir da aula só por causa... Outras pessoas vão me odiar só por causa disso aqui. Vou falar algumas coisas só para te irritar aqui. O primeiro tipo de problema... Imagina lá um bebê a fazer cocô nas fraldas. É normal ou não é? É bebê! Estou a falar de um estagiário com 2, 3 meses ali, não sabe fazer gráfico, não sabe fazer fórmula. Estagiário, é normal. Está tudo bem. O que começa a me preocupar eu, Luiz Jô, é começar a ver funcionários, pessoas com 1, 2, 3 anos no mercado, a ter dificuldades com fórmulas, ter dificuldades com gráficos. João, o que você está a falar exatamente? Estou a falar de uma criança de 5 anos a fazer cocô nas calças. É normal isso. Problema anormal. 3 anos no mercado, você não sabe fazer gráfico, até hoje. Yeah. João, qual é a coisa que mais te... Nem vou falar essa palavra, mas ok, deixa estar. Imagina lá uma criança de 10 anos a fazer cocô nas calças. Acho que vamos ter que tirar a casa dessa criança e operar o ano. Sempre levar para o médico essa criança, amigo. João, por que você está a falar essas coisas? Estou a falar de um profissional de 10 anos no mercado. 15 anos no mercado. Não sabe fazer, até hoje, não sabe fazer fórmula. Não sabe fazer uma pivot table. Amigo, não consegue apresentar um relatório numa reunião. Problema patológico. Nem sei se posso chamar de criança. Esse adulto de 10 anos tem que ser operado anos. Isso me preocupa. João, por que você está andando a falar essas coisas? É para vir aqui, ei, amigo, eu não estou aqui para te apontar o dedo. Não é esse o meu objetivo. Eu apenas estou aqui para te despertar, porque a tua jornada lá do básico, nível pedindo ajuda, até o avançado e até a automação, a jornada dela só inicia quando você desperta, quando você começa a fazer coisas diferentes. Einstein dizia, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E não só o fato de você estar aqui
e estar comprometido em trilhar a jornada completa, aula 1, 2, 3, não perder aquilo que vai acontecer na grande aula 2, na grande aula 3. Só o fato de você estar aqui comprometido, você já está a começar a fazer coisas diferentes e você já tem probabilidade de ter novos resultados. Eu já quero terminar essa aula. Jô, por quê? Por uma razão muito simples, porque eu sei que as milhares de pessoas que estão inscritas aqui são muito ocupadas. Então eu decidi fazer aulas curtas e objetivas. João, afinal de contas, qual é o teu objetivo nessa primeira aula? Deixa eu te dizer uma coisa. Na vida, você não conquista algo pelo qual você não luta. Porém, você não luta por algo pelo qual você não sabe que existe. Então, nessa aula, eu só tinha um e único objetivo. Te mostrar que sim, existe uma nova forma de trabalhar com Excel. Sim, existe uma oportunidade para você se tornar expert em Excel, você brilhar no mercado de trabalho. Esse é o meu objetivo, te mostrar que existe uma nova forma de trabalhar, porque você não conquista algo pelo qual você não luta. Como é que você vai lutar por algo que você não sabe que existe? Eu quero te mostrar que existe nesta aula. Então, deixa eu só te pedir uma coisa. E talvez esse pedido, de tudo que eu vou... Talvez isso que eu vou te pedir é que vai separar as meninas das mulheres e os meninos dos homens. Porque eu vou dar eu vou te pedir para fazer um exercício que algumas pessoas não vão fazer. Mas é isso que vai separar as meninas das mulheres e os meninos dos homens. Tira um minuto pelo menos um minuto da sua vida. Um minuto, pelo menos um. O dia tem 24 horas. Eu estou pedindo para você tirar um minuto da tua vida e você fazer o exercício. Liste, pega um papel e uma caneta, escreva os 3 ganhos que você obteria, as 3 coisas que você obteria se você se tornar expert em Excel. Quais são os 3 ganhos, quais são as 3 coisas que acontecerão na sua vida, na sua carreira, se você se tornar expert em Excel. Pega esse exercício, faz uma foto e posta lá na nossa comunidade Facebook. Eu quero ver você a fazer esse exercício. Os homens e as mulheres vão fazer esse exercício. Pega uma caneta e um papel, escreve esses 3 ganhos, tira um minuto da sua vida para fazer isso. João, mas por que fazer esse exercício? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque você reforça para o teu cérebro quais são os ganhos que você vai ter. Segundo, quando você posta lá na comunidade, você mostra para os outros que eu estou comprometido com resultados, eu quero ter esses ganhos. Aí você não vai ter preguiça de ter esse tipo de resultado, de lutar para alcançar esses objetivos. E eu me pergunto, o que será que pode acontecer na tua carreira, né? O que será? Será que isso aumenta a chance de ser promovido? Será que aumenta a chance de conseguir um novo emprego? Uma das coisas que eu gosto é sempre mostrar através de exemplos para inspirar, para a gente aprender através de exemplos. Veja só o que disse essa aluna. Pessoal! Ei, grupo! A bênção finalmente chegou. Depois de anos sem uma promoção de posição. É duro estar estagnado na carreira, né? Eu, por exemplo, fiquei estagnado 3 anos como estagiário, ela está a dizer assim, depois de anos sem ser promovido, o ser humano não foi feito para crescer, como é que você fica anos sem ser promovido? Ela diz assim, finalmente chegou o meu momento. Fui avaliada positivamente pelas fantásticas análises dos últimos meses de 2021. É uma aluna da turma do ano passado. Resumindo, ela disse, aprendi tudo no grupo da turma de 2021-06, ela é da minha turma de julho do ano passado, e apliquei. Procurei me autodesenvolver, enfim, depois disse obrigada, suporte Luiz Jó, continue transformando vidas, vale a pena. O Aderdo bateu palmas, o Chilauli disse muito bom, parabéns, só foi necessário apenas um clique, o Chilauli ama um clique. Que louco, né? Ela foi ter conhecimento e através desse conhecimento ela foi promovida depois de anos. Eu vou abrir o meu WhatsApp só para você ouvir o que essa aluna mandou para mim. Só para você ouvir esse áudio aqui dessa aluna. Olá, Ju, boa noite. Olá, Ju, boa noite. Tudo bem? Eu estou bem. Mando essa mensagem porque quero te agradecer. Fui entrevistada e me contrataram para um período probatório de 6 meses. Comecei na segunda-feira. Distraí-me porque queria mesmo te ligar naquele dia para te dizer isso. Então é mais por isso. Dizer que estou feliz. O ambiente lá é nice. Pessoas jovens, acolhedoras, simpáticas. E muito obrigada mesmo. Então eu me pergunto, o que será que pode acontecer na tua carreira se você aprender essa metodologia?
Uma aluna está no mercado de trabalho estagnada há anos, foi promovida. Outra nem estava no mercado. Essa aluna aqui, senhores, ela nem sabia usar Excel. É uma estudante do ISCTEM. Em poucos meses conseguiu o seu primeiro emprego. Está a brilhar no mercado de trabalho. E eu estava a conversar com um amigo. A dizer assim, eu queria puxar ele para este projeto, sabe? Eu disse assim, por que você não vem participar nesse projeto comigo? Ele também é expert em Excel. Vem participar nesse projeto comigo. Ele disse, Jô, eu estou ocupado com as minhas coisas. Eu disse, será que você não tem alguém para me indicar, alguém para recomendar, para vir me ajudar com isso aqui? Ele disse, Jô, posso falar a verdade? Vai ser muito difícil encontrar alguém para te ajudar. Sabe por quê? Mas por quê? Ele disse, quem sabe Excel não passa fome. Aquilo mexeu tanto comigo que eu não acreditei tanto que eu entrei na internet e comecei a fazer pesquisas. E eu fiquei alarmado com o que eu encontrei na internet. Eu entrei no site do emprego, comecei a ver vagas de emprego. Veja só, vagas assim, não tem padrão. Engenheiro eletricista, estão a pedir conhecimento do pacote Office, Excel. Coordenador de projeto de educação, estão a pedir Excel. Requisitos, Excel. Analista administrativo, conhecimento e experiência em Excel avançado. Veja só essa vaga, supervisor operacional, Excel. Team leader, Excel. Amigo, não tem padrão. Daqui era para limpar chão, vão pedir Excel. Quer dizer, já não tem padrão. A cada 2 a 3 vagas que encontramos na internet, uma pede Excel. Você precisa urgente se tornar expert nessa ferramenta. Então eu espero o teu resumo, eu vou lá colocar like e comentários no teu resumo. Um abraço e te vejo na grande aula 2, onde eu vou abrir o computador, vou apertar os botões e você vai ficar assim, de boca aberta, você vai começar a ter resultados extraordinários nesse ano. Um abraço. Eu nem sabia que os dashboards eram do Excel, então eu achava que aqueles dashboards, aquelas magias, aqueles cliques para aqui, para cá e muda todo o cenário. Eu achava que era coisa de managers, coisas de chefes, administradores e pessoas que estudaram em faculdades, universidades fora do país e que eu nunca iria esse conhecimento. Mas depois desse treinamento, eu aprendi o recorte macro, VBA, Power Query e consegui perceber que não é algo do outro mundo, que nem precisa ser licenciado, aliás, para ter o domínio dessas ferramentas para fazer essas magias todas.